Meus pais me ligaram rindo para me agradecer pelo presente de casamento deles. O presente. Eles tinham acabado de vender meu apartamento de R$ 480 mil por debaixo dos panos para pagar o casamento de R$ 300 mil da minha irmã. Eles me disseram que eu tinha 30 dias para sair. Mas eles cometeram um erro fatal. Esqueceram quem estava secretamente pagando a hipoteca da casa deles. Antes de eu contar como essa traição termina, deixe-me saber nos comentários de onde você está assistindo. E se você já foi o filho responsável que é tido como garantido, clique no botão curtir e se inscrever. Você vai querer ver isso. Meu nome é Amanda Silva e eu tenho 29 anos. Meu mundo é construído em lógica de código e design limpo. Como designer sênior de UI UX para uma grande empresa de tecnologia em Atlanta, meus dias são estruturados por prazos, apresentações a clientes e o calmo fluxo digital da resolução de problemas. Meu condomínio nos Jardins era meu santuário. Cada peça minimalista de mobília, cada paleta de cores neutras era uma barreira contra o caos da minha família, o caos que estava atualmente explodindo no meu telefone. Eu estava no meio de uma apresentação crítica no Zoom com um novo cliente da Califórnia. Minha tela estava compartilhada. Minha voz estava calma e profissional. E eu estava guiando-os pelos wireframes de fluxo de usuário para um novo aplicativo deles. E meu telefone, no silencioso, estava acendendo como uma árvore de Natal. A tela iluminava, mãe. Ignorei. De novo, mãe. Mudei sutilmente meu peso tentando focar. Como vocês podem ver a partir deste ponto de dados, eu continuei. Alice. De novo, mãe. Eram agora 10 chamadas perdidas. O cliente, um homem chamado Sr. Freitas, parou. Amanda, está tudo bem do seu lado? Você parece distraída. Meu rosto corou. Minhas desculpas, Sr. Freitas. Apenas um assunto de família. Por favor, permita-me me ausentar por 30 segundos. Apertei o botão mudo no meu microfone e câmera, peguei o telefone da minha mesa e entrei no meu corredor. Minha voz era um sussurro furioso. Mãe, eu estou em uma apresentação importante com um cliente. É melhor que seja uma emergência. O som que voltou não era de uma emergência. Era risada. Risada alta e alegre, sublinhada pelo estouro de uma rolha de champanhe e música. Amanda, querida, adivinha? Era minha mãe, Denise. Ela parecia em êxtase. Minha irmã Alice, a influenciadora de 27 anos, filha de ouro, gritou no telefone. Conseguimos, mana. Reservamos o Emiliano, o Grand Ballroom. Dá para acreditar? Belisquei a ponte do meu nariz. Minha paciência se foi. Ok, ótimo. Eu tenho que ir. Não, espera. Espera. Minha mãe voltou para a linha. Essa nem é a melhor parte. É tudo graças a você, querida. Obrigada. 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 Você é uma salvadora. Uma sensação fria começou no meu estômago. Obrigada pelo quê? Eu não. Do que você está falando? Eu não aprovei nenhuma transferência. Minha mãe riu aquela risada aérea e desdenhosa que ela usava quando achava que eu estava sendo boba. Oh, não seja dramática. Eu vendi seu condomínio nos Jardins, querida. A venda fechou esta manhã. Conseguimos um preço fantástico, R$ 480 mil. Uma oferta em dinheiro. Dá para acreditar? É mais do que suficiente para o depósito do Emiliano e para o fundo do vestido de alta costura da Alice. Não é maravilhoso? O corredor começou a girar. Eu me apoiei na parede, minha mão tremendo. Meu condomínio, mãe, do que você está falando? Você não pode. Meu nome está na escritura. Você não pode simplesmente vender. A voz da minha mãe, a voz de uma corretora de imóveis de 55 anos que conhecia todas as brechas, de repente perdeu sua alegria. Tornou-se fria, cortante e condescendente. Ah, não, querida. Você deve estar se lembrando errado.
Nossos nomes estão na escritura. Meu nome e o do seu pai. Seu nome não está em lugar nenhum. Você apenas contribuiu para os pagamentos. Legalmente, Amanda era nossa propriedade para vender, e nós precisávamos dela para sua irmã. Ela vai se casar, pelo amor de Deus. Eu não conseguia respirar. Os 90 mil reais de entrada do meu primeiro grande bônus de tecnologia, os 60 meses seguidos de pagamentos de hipoteca que eu tinha feito, cada um documentado. Mãe, eu sussurrei, onde é que eu devo morar? Enfim, ela continuou como se eu não tivesse falado. Os novos proprietários são muito generosos, um belo casal branco. Eles estão te dando 30 dias inteiros para tirar todas as suas coisas. Temos que ir, querida. A cerimonialista está aqui com as amostras florais. Vamos comemorar este fim de semana. Falamos depois. Te amo. Um clique. A linha ficou muda. Eu fiquei ali parada, congelada no meu corredor, no exato apartamento que eu tinha acabado de saber que não era mais meu. Na tela do meu laptop na outra sala, eu podia ouvir a voz desencarnada do Sr. Freitas. Amanda, você ainda está conosco? Nós te perdemos? Eu encarei a parede. Meu choque estava endurecendo, cristalizando-se em algo frio, cortante e pesado. Eles finalmente tinham me levado longe demais. A guerra tinha acabado de começar. Eu cliquei em encerrar reunião na chamada do Zoom. Não disse adeus ao Sr. Freitas. Não pedi desculpas nem remarquei. Eu apenas cliquei. A tela do laptop escureceu, refletindo meu próprio rosto atordoado e inexpressivo. Minha sala de estar. Minha linda e silenciosa sala de estar de repente parecia um cenário de filme. Não era real. O sofá cinza macio que eu passei 3 meses economizando para comprar. A arte abstrata que comprei em um festival local de Atlanta. O leve cheiro da minha vela cara de cera de soja. Não era meu. Era tudo uma mentira. 30 dias. Eles me deram 30 dias para empacotar 5 anos da minha vida. Minha mente recuou tentando encontrar o momento em que a armadilha foi armada. Não foi difícil de encontrar. Foi 5 anos atrás. Eu estava com 24 anos, no auge, tendo acabado de conseguir minha primeira grande promoção na empresa de tecnologia. Eu tinha 90 mil reais no banco. 90 mil reais que eu tinha conquistado a duras penas. Era uma mistura de reembolsos de bolsas de estudo que eu tinha economizado obsessivamente, cada bônus de desempenho e dinheiro de trabalhos freelance de web design que eu pegava na faculdade em vez de dormir. Eu estava pronta para comprar meu primeiro lugar. Eu estava tão orgulhosa. Mostrei aos meus pais o anúncio para este mesmo condomínio. Minha mãe, Denise, tinha sorrido, mas era aquele sorriso forçado de corretora de imóveis que não chegava aos olhos. Jardins é ambicioso, Amanda, ela tinha dito, tomando seu chá doce. Meu pai, Marcos, apenas acenou com a cabeça, parecendo preocupado. Querida, seu crédito ainda é novo, ele disse naquele tom gentil e preocupado que ele sempre usava antes de pedir algo. Você tem 24 anos. Conseguir um empréstimo grande neste bairro é difícil. O banco vai ver você como um risco. Eu disse a eles que não precisava de um empréstimo grande. Eu disse a eles que tinha os 90 mil para a entrada. Eu tinha a carta de pré-aprovação. Minha mãe colocou a mão na minha. Querida, eu sei que você é inteligente, mas deixe-nos ajudar. Deixe seu pai e eu coassinarmos. Temos crédito estabelecido. Isso tornará todo o processo mais suave. É apenas uma formalidade, é claro. Apenas papelada para que tudo seja aprovado. Uma formalidade. Foi assim que ela chamou. E eu, como uma idiota, fiquei grata. Eu pensei que eles estavam finalmente me apoiando, me vendo como uma igual. Eu transferi os 90 mil reais diretamente para a conta de garantia. Assinei os papéis que me disseram para assinar e então as contas vieram e eu as paguei todos os meses por 60 meses seguidos. A hipoteca, as taxas de condomínio, os impostos sobre a propriedade.
Eu nunca perdi um pagamento. Eu nunca pedi um centavo a eles. Eu era Amanda, a responsável. Eu estava construindo meu patrimônio. Ou assim eu pensei. Agora tudo fazia um sentido perfeito e repugnante. Nunca foi sobre meu crédito. Era sobre o ativo deles. Este sempre foi o golpe de longo prazo. Minha irmã Alice era quem precisava de ajuda. Alice, que ganhou um BMW conversível branco novinho em folha no seu aniversário de 18 anos, enquanto eu tive que comprar meu próprio Honda Civic de 10 anos com meu próprio dinheiro de tutoria. Alice, que abandonou a faculdade depois de 2 semestres para se tornar uma influenciadora em tempo integral, o que realmente significava que meus pais pagavam pelo seu apartamento de luxo no centro da cidade e seus brunches intermináveis. Lembro-me de ter gritado com minha mãe sobre isso uma vez, anos atrás. Por que ela ganha tudo de mão beijada enquanto eu tenho que sangrar por cada coisa que possuo? O rosto da minha mãe tinha endurecido. Ela puxou aquela frase clássica, aquela que ela usou a vida toda, aquela que foi projetada para me calar. Porque Alice é sensível, Amanda. O mundo é duro com uma garota linda e delicada como ela. Ela precisa da nossa proteção. Você é diferente. Você é forte. Você consegue lidar com isso. Ela estava certa sobre uma coisa. Eu sou forte. Mas ela tinha confundido minha força com estupidez. Ela achava que eu era um burro de carga que ela podia simplesmente cavalgar até eu desmoronar. Ela achava que eu era uma conta poupança que ela podia simplesmente drenar para a filha de verdade. Eles tinham acabado de roubar 480 mil reais de mim. Eles pensaram que eu simplesmente lidaria com isso. O gelo nas minhas veias não era mais desespero. Era raiva, pura, focada e totalmente fria. Peguei as chaves do meu carro da tigela perto da porta. Eu não ia fazer as malas. Eu ia para a guerra. O trajeto até Tamboré foi um borrão vermelho. Não me lembro do trânsito na 400. Não me lembro de ter dado seta. Eu só lembro das minhas mãos apertando o volante do meu Honda Civic tão forte que meus nós dos dedos estavam brancos. O mesmo Honda Civic que eu tinha comprado para mim aos 19 anos, porque meus pais estavam ocupados dando a entrada no BMW da Alice. Entrei na garagem deles derrapando nos pavês limpos e perfeitos. A casa deles era uma colonial de tijolos de 2 andares, situada em um gramado verde imaculado, em um bairro onde todos acenavam e fingiam ser felizes. Era a casa que minha mãe sempre sonhou, o símbolo de que os Silva tinham conseguido. A casa que gritava respeitabilidade e status para todas as amigas dela da igreja. Eu não bati. Não toquei a campainha. Usei minha chave antiga e arrombei a porta da frente. Onde ela está? Meu pai, Marcos, estava exatamente onde eu sabia que estaria. Ele estava na sala de estar, sentado em sua poltrona reclinável de couro gasta, com a televisão berrando um jogo de futebol. Ele olhou para cima, incomodado com a interrupção. Amanda, o que diabos você vai deixar todo o ar frio entrar? Você vendeu minha casa. Eu gritei isso. As palavras ecoaram no foyer de teto alto. Você a deixou vender minha casa. Meu pai suspirou aquele suspiro profundo de injustiçado que ele sempre usava quando eu estava sendo difícil. Ele pegou o controle remoto e diminuiu o volume, mas não o desligou. Ele nem conseguia me dar atenção total para isso. Amanda, abaixe a voz, ele disse sem olhar para mim. Não entre nesta casa agindo como louca. Nós fizemos o que era melhor para a família. Melhor para a família? Eu estava tremendo. Aquele era o meu dinheiro. Aquela era minha casa. Como você pôde simplesmente dar para ela? Não seja dramática. Ele estalou. É apenas um condomínio. Sua irmã precisa disso. Alice vai se casar. Você entende o que isso significa? Este garoto, Felipe, a família dele é importante. Eles têm status. Esta é uma grande oportunidade para todos nós. Ela merece um casamento lindo. Ela merece isso.
Ela merece isso às minhas custas? E quanto a mim? O que eu mereço, pai? Ficar sem teto? Você vai ficar bem, ele murmurou, acenando com a mão desdenhosamente. Você é inteligente. Você ganha um bom dinheiro com essas coisas de computador. Você vai se virar. Você sempre se vira. Isso era tudo. Esse era o meu prêmio por ser a forte. Minha punição por ser responsável. Eu vou chamar um advogado, eu disse, minha voz diminuindo, tornando-se tão fria quanto a raiva no meu estômago. Eu vou chamar um advogado, e eu vou processar vocês dois. Isso é roubo. Vocês roubaram de mim. Um advogado? A voz veio do topo da grande escadaria. Minha mãe, Denise. Ela estava em um roupão de seda cor creme macio, seu cabelo perfeitamente enrolado em uma toalha. Ela parecia ter acabado de sair de um spa. Ela desceu lentamente as escadas, uma mão deslizando sobre o corrimão polido. Um advogado, ela repetiu, saboreando a palavra. Ela realmente riu. Era um som curto, agudo e feio. Foi isso que você disse, Amanda? Você vai processar seu pai e eu? As pessoas que criaram você. As pessoas que colocaram um teto sobre sua cabeça. Você não colocou um teto sobre minha cabeça, eu retruquei. Eu tenho pago pelo meu próprio teto por 5 anos, e você acabou de vendê-lo. Ela chegou ao pé da escada e parou, olhando para mim com algo entre pena e desprezo. Vá em frente, querida. Chame seu advogadozinho. Gaste o dinheiro. Ele vai olhar a papelada e dizer exatamente a mesma coisa que estou dizendo agora. A escritura de confiança tem meu nome e o nome do seu pai. Seu nome não está em lugar nenhum. Mas os pagamentos, a entrada. Eu tenho os registros bancários. Ah, querida, ela disse, entrando na sala de estar. Isso é tão ingênuo. Qualquer dinheiro que você contribuiu foi aluguel. Aluguel que você pagou para morar em nossa propriedade. No que diz respeito à lei, você era uma inquilina. Uma ambiciosa. Eu te dou isso, mas uma inquilina, no entanto. Ela caminhou até meu pai e pegou uma revista da mesa lateral. Eu sou uma profissional de imóveis licenciada, Amanda. Eu estou neste negócio há 25 anos. Eu li cada linha da letra miúda. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ela bateu a revista contra a mão. Você era um risco. Nós protegemos o ativo. E agora esse ativo será liquidado para financiar algo mais importante, o futuro da sua irmã. Eu apenas fiquei ali, sem palavras. A raiva tinha sumido. Tinha sido substituída por uma compreensão fria e aterrorizante. Este não foi um crime passional. Não foi uma decisão impulsiva desesperada. Isso foi uma estratégia, um plano calculado de longo prazo. Eles tinham estado me engordando por 5 anos apenas para este abate. Minha mãe olhou para cima da revista, seus olhos completamente vazios de emoção. Você fez sua cena. Agora vá para casa e comece a fazer suas malas. Os novos proprietários estão muito ansiosos para se mudar, e eu odiaria que eles tivessem que pedir um despejo. Isso pareceria tão sujo. Na manhã seguinte, eu estava sentada em um elegante escritório de advocacia no centro da cidade. Do outro lado da mesa, estava Lucas Soares. Tínhamos estudado no Georgia Tech juntos. Ele era a única pessoa que eu conhecia que era mais inteligente em sistemas do que eu, e é por isso que ele foi para o direito e eu fui para o código. Eu já tinha enviado a ele por e-mail as digitalizações de cada documento que eu tinha. Os extratos de hipoteca, a transferência bancária de R$ 90 mil, 60 meses seguidos de registros bancários, todos mostrando pagamentos da minha conta para o banco. Eu estava sentada ali vibrando com uma raiva fria e clara, esperando que ele me dissesse como iríamos esmagá-los. Lucas não olhou para mim. Ele estava olhando para seu segundo monitor, rolando os PDFs dos documentos de fechamento de 5 anos atrás. Ele soltou um longo e lento suspiro e se recostou na cadeira, esfregando as têmporas. Amanda, ele disse, e sua voz estava monótona.
Foi então que meu estômago gelou. Eles te pegaram, ele disse. Eles te pegaram de jeito. Do que você está falando? Eu exigi. Minha voz estava cortante. Eu tenho os registros. Eu paguei a entrada. Eu paguei a hipoteca. Todos os meses é o meu dinheiro. Lucas balançou a cabeça e parecia genuinamente magoado. Não importa o que você pagou, Amanda. Importa o que você assinou. E 5 anos atrás, você assinou um pacote de fechamento que lista seus pais, Marcos e Denise Silva, como os únicos proprietários na escritura de confiança. Seu nome não está no título. Legalmente, você não é a proprietária. Você nunca foi. Mas os pagamentos eu insisti, minha voz aumentando. Os R$ 90.000, isso é fraude eletrônica. Não é, ele disse, me cortando gentilmente. É a palavra dela contra a deles. É isso que é, podemos entrar com um processo. Com certeza. Podemos argumentar por uma reivindicação de confiança construtiva. Você era a proprietária de facto, mas Amanda, será um banho de sangue. Ele se inclinou para a frente. Pense bem. Sua mãe é uma profissional corretora de imóveis. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. No momento em que entrarmos com a ação, ela entrará com uma contra-ação. Ela alegará que os R$ 9.000 foram um presente de uma filha grata. Ela alegará que os 6 anos de pagamentos de hipoteca foram aluguel. Apenas aluguel que você estava pagando para morar na propriedade de investimento deles. Aluguel? Eu zombeti. Quem paga aluguel e uma entrada de R$ 90.000? Eles dirão que foi um depósito, Lucas disse. Eles dirão que foi aluguel atrasado. Eles dirão o que quiserem. E, honestamente, um juiz pode acreditar neles. Ele disse, ela disse em uma disputa familiar. Isso não será rápido, Amanda. Isso levará anos. Custará a você 50, talvez R$ 60.000 em honorários advocatícios. E no final de tudo, um juiz pode simplesmente dizer, é um assunto de família, ponto. E se recusar a se envolver. Você pode não receber um centavo de volta, e ficará sem dinheiro por causa dos honorários advocatícios. Meu estômago parecia estar cheio de cimento molhado. Então é isso. Eles simplesmente vencem. Eles roubam R$ 500.000 de mim e eles simplesmente vencem. Como se fosse invocado pelo universo. Meu telefone vibrou na mesa de vidro. Um novo e-mail. O assunto era frio e pessoal. Aviso oficial 1422 Bouquet Terrace Unidade 12B. Minha mão estava tremendo enquanto eu o abria. Era de um escritório de advocacia que eu nunca tinha ouvido falar. Em nome dos novos proprietários, Sr. e Sra. Henderson, nós por meio deste servimos este aviso legal oficial para desocupar as instalações dentro de 30 dias até 28 de outubro. O não cumprimento resultará em procedimentos formais de despejo. Deslizei o telefone pela mesa para Lucas. Ele leu e praguejou baixinho. Eles nem estão esperando, ele disse. Eles estão jogando pesado. Eu me levantei. Meu corpo estava dormente. Eu não fui apenas traída. Eu não fui apenas roubada. Eu era uma tola. Minha mãe não tinha apenas roubado de mim. Ela tinha provado que era mais esperta do que eu. Ela tinha usado minha confiança, minha ética de trabalho e meu amor contra mim, e ela tinha feito isso perfeitamente. Saí do escritório de Lucas atordoada. Entrei no meu carro e apenas sentei na garagem. O aviso de desocupação queimando na tela do meu telefone. Eu estava oficialmente sem teto em 30 dias. Eu tinha perdido R$ 500.000. E justamente quando pensei que a humilhação não poderia se aprofundar, meu telefone acendeu novamente. Era uma nova mensagem de texto da mãe. Oi, querida. Apenas um lembrete, não se esqueça do nosso grande jantar de celebração hoje à noite, 19 horas no Emiliano, naquele restaurante de carnes incrível. Alice e Felipe estão tão animados. Temos muito o que celebrar.
Não se atrase. Uma celebração. Eles não estavam apenas me roubando. Eles estavam me convidando para a festa que estavam dando com o meu próprio dinheiro. Eles queriam que eu me sentasse lá e sorrisse enquanto brindavam a minha destruição. Eu aparecia às 19 horas. A churrascaria no Emiliano era o tipo de lugar que fazia você se sentir pobre apenas por respirar o ar. Os tetos eram de 2 andares, tudo em madeira escura e lustres de cristal. Homens de terno e mulheres em vestidos de coquetel murmuravam sobre pratos de comida que custavam mais do que o pagamento do meu carro. Eu estava vestindo as roupas que tinha usado para o escritório de Lucas, calças pretas e uma blusa de seda. Eu me senti como uma garçonete que tinha se desviado do turno. Eles já estavam em um grande estande circular no centro da sala. Minha mãe, Denise, estava dando as cartas, usando um novo vestido azul vibrante. Meu pai, Marcos, estava em um terno que eu nunca tinha visto, parecendo inchado e importante. E então lá estava o casal de ouro. Minha irmã Alice estava praticamente brilhando, sua pele luminosa, seu anel de diamante de 5 quilates capturando a luz de todos os ângulos. Ela estava envolta em um vestidinho vermelho caro. Ao lado dela, estava Felipe Santos, seu noivo de 30 anos. Ele era exatamente o que você esperaria, alto, loiro, com um sorriso preguiçoso e confiante que nunca chegava aos seus olhos. Ele usava um blazer azul sem gravata, a imagem da arrogância casual do dinheiro antigo. Eu deslizei para o estande, o couro suspirando sob mim. Desculpe o atraso, eu murmurei. Ah, Amanda, aí está você. Alice guinchou como se não tivesse acabado de ajudar a detonar minha vida. Ela se inclinou sobre a mesa e apertou minha mão, seus anéis cavando na minha pele. Estou tão feliz que você veio. Ah, querida, você parece exausta. A mudança está horrível? Eu nem consigo imaginar. Sua voz estava cheia daquela falsa preocupação açucarada que ela usava. A implicação era clara. Obrigada por empacotar sua vida para que eu possa ter a minha. Antes que eu pudesse responder, Felipe, o noivo, levantou seu copo de bebida escura para mim. Amanda, certo? Bom te conhecer finalmente. Ele não esperou por uma resposta. Escuta, eu só queria agradecer pela, sabe, a contribuição. Ele disse a palavra contribuição como se estivesse falando sobre uma gorjeta que eu tinha deixado. Eu estava apenas dizendo a Alice. Ele continuou girando sua bebida. Um casamento abaixo de 300 mil simplesmente não é negociável, sabe? Não com os amigos da minha família. Simplesmente não seria apropriado. Então, é realmente ótimo ver sua família contribuindo para que isso aconteça. Ele sorriu para mim, um lampejo de dentes brancos. Ele estava me dando tapinhas na cabeça. Ele era um homem branco rico de uma família branca rica, e ele estava me agradecendo, uma mulher negra, por abrir mão das minhas economias de uma vida para que ele pudesse ter a festa apropriada. Minha pele estava em chamas. Olhei para o meu pai, esperando por até mesmo um lampejo de defesa. Ele estava radiante. Não é maravilhoso, Amanda? Ele gritou, alheio. Nossa pequena Alice se casando com a família Santos. Que bênção! Minha mãe apenas sorriu, uma rainha inspecionando seu reino. Ela tinha vencido. Ela tinha garantido a aliança. Ela tinha comprado seu caminho para o status social que ela sempre desejou, usando meu futuro como a moeda. O garçom chegou. Posso pegar uma bebida para a senhorita? Um cabernet, eu disse, minha voz tensa. O mais caro que você tiver. E traga a garrafa. Pela próxima hora, eu fiquei sentada ali e bebi. Eu bebi enquanto eles discutiam arranjos florais que custavam 10 mil reais. Eu bebi enquanto Alice debatia se suas madrinhas deveriam voar para Paris ou Milão para suas provas de vestido. Eu bebi enquanto minha mãe contava uma longa e lisonjeira história sobre a empresa do pai do Felipe. Cada risada, cada brinde era uma pá de terra no túmulo da minha vida antiga, e eu estava sendo forçada a sentar e assistir ao enterro. Terminei meu terceiro copo de vinho. A raiva e o álcool estavam fazendo minha cabeça girar. Eu não podia ficar ali mais.
Eu não podia vê-lo celebrar minha execução. Levantei-me abruptamente. A mesa ficou quieta. Amanda, você está bem? Minha mãe perguntou, sua testa franzida em aborrecimento. Olhei para ela, minha visão se estreitando. Eu tinha uma última cartada para jogar, um último apelo desesperado para a mulher que era supostamente minha mãe. Eu preciso falar com você, eu disse, minha voz baixa e perigosa. Eu apontei para o fundo do restaurante. Agora, no banheiro feminino. Minha mãe me seguiu para o banheiro feminino. Era todo em mármore e acessórios dourados, com música clássica suave tocando em alto-falantes escondidos. Era tão frio e impessoal quanto um túmulo. Ela cruzou os braços, encostada na parede de granito polido, seu perfume caro preenchendo o pequeno espaço. Tudo bem, Amanda, ela disse, sua voz cortante e irritada. O que é isso? Você está fazendo uma cena aqui. Felipe vai pensar que nossa família é instável. Instável? Eu ri, mas o som era aguado. Mãe, ele pensa que eu doei minha casa para o fundo de casamento dele. Como isso não é instável? Eu me virei para encará-la. O vinho tinha me deixado ousada, mas o desespero era real. Esta era minha última chance. Eu tinha que tentar. Mãe, por favor, eu implorei, e odiei o som da minha própria voz. Por favor, pare com isso. Ligue para o banco. Ligue para os compradores. Você é a corretora de imóveis. Você pode desfazer isso. Diga que houve um erro na papelada. Eu me aproximei dela. Isso era tudo que eu tinha. Aquela foi minha entrada de R$ 90.000. Aquilo foi 5 anos do meu salário. Eu vou ficar na rua. Eu não vou ter nada. Por favor, mãe, não faça isso comigo. Minha mãe apenas olhou para mim. Seu rosto não suavizou. Ela não parecia triste, culpada ou em conflito. Ela apenas parecia entediada, como se eu fosse uma criança choramingando pedindo um brinquedo que ela já tinha dito não. Ela se virou para o grande espelho com moldura dourada e tirou um tubo de batom vermelho caro de sua bolsa. Ela começou a reaplicá-lo cuidadosamente, observando seu próprio reflexo em vez do meu. Não seja tão egoísta, Amanda, ela disse calmamente, seus olhos em seus próprios lábios. Meu queixo caiu. Egoísta? Eu estou sendo egoísta? Você roubou R$ 500.000 de mim. Eu realoquei um ativo familiar, ela corrigiu, fechando o tubo de batom com um snap. Ela finalmente se virou para olhar para mim, seus olhos tão duros e frios quanto o mármore do balcão. Você tem 29 anos, Amanda, e tudo o que você tem para mostrar é um condomínio e aquele seu pequeno emprego de computador. Sua irmã, por outro lado, está prestes a entrar em uma dinastia, um legado. A família Santos tem conexões que nós apenas sonhamos. Este casamento não é apenas uma festa. É um estabelecimento. É sobre o nosso futuro. É sobre o nome Silva finalmente significar algo nesta cidade. Mas e o meu nome? Eu sussurrei. E o meu futuro? Ela deu um passo em minha direção e realmente arrumou o colarinho da minha blusa. Um gesto que era tão maternal que me fez arrepiar. Seu futuro é ajudar sua família. Esse sempre foi o seu papel. Você é a forte. Lembre-se, às vezes uma pessoa tem que fazer um sacrifício pelo bem maior da família. Ela deu ao meu colarinho um tapinha final desdenhoso. Desta vez, Amanda, é você. Ela passou por mim, o cheiro de seu perfume pairando atrás dela, e saiu do banheiro. Ela me deixou parada ali sozinha, olhando para o meu próprio reflexo no espelho. Ela estava certa. Eu tinha 29 anos, e eu era uma tola. Eu tinha passado minha vida inteira tentando conquistar o amor de uma mulher que me via como nada mais do que um recurso a ser drenado, um sacrifício a ser feito. Eu olhei para o meu rosto no espelho. A garota implorando tinha sumido. A filha desesperada tinha sumido. Não havia nada mais nos meus olhos. Apenas um silêncio frio, vazio e ecoante. Alisei minha blusa, me virei e voltei para a mesa. Sentei-me,
Peguei minha taça de vinho e sorri para minha irmã, que estava ocupada mostrando ao Felipe fotos de arranjos de flores no telefone. Eles nem notaram que eu tinha saído. Foram alguns dias depois daquele jantar humilhante. Eu estava vivendo em um cânion de caixas de papelão. Meu apartamento, meu lindo apartamento roubado, parecia alienígena. Eu não suportava ficar dentro dele, então eu estava sentada no meu carro na garagem, o motor desligado, o ar denso e parado. No meu telefone, eu tinha o Zillow aberto. Eu estava desesperadamente rolando procurando um lugar para morar. 27 dias. Era só o tempo que eu tinha. Os preços me faziam querer vomitar. Um apartamento de um quarto em qualquer parte decente de Atlanta era R$ 2.800, R$ 3.000. Todos exigindo o primeiro mês, o último mês e um depósito de segurança enorme. Eu fiz as contas. Eu não tinha. Meus R$ 90.000, minhas economias de uma vida inteira, tinham sumido. Eles tinham levado tudo. Eu teria que sacar meu 401k, pagar a penalidade enorme, apenas para evitar ficar sem teto. Lágrimas de pura frustração quente começaram a embaçar a tela. E então meu telefone tocou. A tela acendeu, mãe e Alice. Uma chamada de vídeo conjunta. Meu estômago se apertou. Deixei tocar 2 vezes, mas eu sabia que elas continuariam ligando. Limpei meus olhos e apertei o botão verde. Os rostos delas explodiram na minha tela, radiantes, corados de excitação. Elas estavam em algum lugar claro, branco e cheio de espelhos, um ateliê de noivas de luxo. Alice estava em um pedestal, girando em uma montanha de renda branca e tule cintilante. Ela parecia uma princesa. Amanda. Oh meu Deus, olha. Ela guinchou, dando um pequeno giro. É este. É o tal. Não é perfeito? Minha mãe estava ao lado dela segurando uma taça de champanhe. Oi, querida. Ela disse, sua voz alegre. Estamos tão animadas e estávamos falando de você. Nós só queríamos ligar e dizer obrigada pelo presente de casamento. Alice juntou as mãos, o diamante de 5 quilates piscando. Sim. Obrigada, mana. Obrigada pelo meu vestido. Eu te amo. Ambas riram. Um som brilhante, tilintante e feliz. Elas estavam em um vestido que provavelmente custava R$ 20.000, comprado com meu dinheiro roubado, celebrando. Elas estavam me agradecendo por isso, como se eu tivesse embrulhado todo o meu futuro em um laço e entregue a elas. Eu olhei para elas. Eu olhei para seus rostos sorridentes e felizes. Eu não disse uma palavra. O sorriso da minha mãe vacilou um pouco. Amanda, querida, você nos ouviu? Nós dissemos, obrigada, sabe, pelo dinheiro do condomínio. Eu apertei o botão vermelho de encerrar chamada. A tela ficou preta. A ligação tinha acabado. E, assim, as lágrimas pararam. Foi como se uma chave tivesse sido virada. A raiva quente, o desespero, a tristeza sufocante. Tudo isso desapareceu. Em seu lugar, algo frio, pesado e maravilhosamente sólido se instalou no meu peito. Era gelo. Fiquei sentada no silêncio do meu carro por 1 minuto inteiro. Então fechei o aplicativo Zillow. Abri meu aplicativo bancário. Fiz login com meu Face ID, meu saldo da conta corrente estava perigosamente baixo. Toquei em pagamento de contas. Então toquei em pagamentos agendados. Meus próximos pagamentos estavam listados. Meu empréstimo estudantil, o pagamento do meu carro, e então lá estava, o grande, agendado para ser pago em 2 dias. O pagamento que eu tinha configurado 8 anos atrás. O que eu nunca perdi. O que eu nunca, jamais falei. Destinatário, Banco Itaú, valor, R$ 4.150. Lembrete, hipoteca conta 8.849,25. Propriedade, 22 Magnolia Drive. 1422 Magnolia Drive. A linda colonial de tijolos de 2 andares em Tamboré.
A casa que minha mãe tinha tanto orgulho. A casa em que meu pai assistia futebol. A casa em que eles provavelmente estavam sentados agora, brindando a boa sorte. A casa em que eu estava secretamente pagando a hipoteca há 8 anos. Olhei para o pagamento. Olhei para as caixas de papelão empilhadas no meu banco de trás. Eles tinham levado minha casa. Então eu peguei meu dedo e apertei o botão na tela. Cancelar este pagamento. Um pop-up apareceu. Tem certeza de que deseja cancelar este pagamento e todos os futuros pagamentos agendados para este destinatário? Minha mão não tremeu. Eu apertei confirmar. Saí da garagem. Eu não podia voltar para o apartamento. Dirigi até uma pequena e tranquila cafeteria do outro lado da cidade, uma onde eu sabia que ninguém me reconheceria. Pedi um café preto que eu não queria, sentei em um canto escuro e puxei meu laptop. Abri minha unidade segura, um lugar onde eu guardava meus documentos fiscais, meus antigos contratos, e uma pasta que eu não abria há anos. A pasta estava rotulada Ativos Familiares. Cliquei nela. Dentro havia uma série de PDFs digitalizados e treais de e-mails salvos, todos datados de 8 anos atrás. Eu tinha 21 anos. Tinha acabado de me formar no Georgia Tech e estava no meu primeiro emprego de verdade há exatamente 6 meses. Eu estava tão orgulhosa. Eu estava ganhando R$ 48.000 por ano, o que parecia todo o dinheiro do mundo. Eu estava morando em um minúsculo apartamento estúdio e economizando cada centavo. Foi então que a primeira ligação veio. Era meu pai, Marcos, soando arrasado. Ele tinha sido demitido de seu emprego de gerência de nível médio. A empresa estava cortando custos. Ele tinha 50 anos, e, na mente dele, sua vida tinha acabado. Ele ficou desempregado por 6 meses. Minha mãe, Denise, com sua carreira imobiliária incipiente, não estava ganhando o suficiente para cobrir suas despesas enormes. A Imaculada Colonial de Tijolos em Tamboré, os 2 pagamentos de carro, a associação ao clube que eles se recusavam a abrir mão. Eu encontrei o primeiro documento. Era uma carta digitalizada do banco endereçada a Marcos e Denise Silva. As palavras eram grandes e aterrorizantes. Aviso de inadimplência. O banco estava iniciando o processo de execução hipotecária em 1422 Magnolia Drive. Então abri o e-mail. Era da conta pessoal do meu pai, enviado para o meu novo e-mail de trabalho às 2 da manhã. Meu eu de 21 anos tinha lido no telefone enquanto estava deitada na cama. O assunto era apenas Amanda. Amanda, minha garota, eu não sei o que fazer. O banco está tomando a casa. Sua mãe, ela está arrasada. Ela não consegue encarar as pessoas na igreja. Ela não consegue encarar os vizinhos. Eles vão colocar uma placa no nosso gramado, Amanda. Eles vão leiloar nossa casa. Tudo o que trabalhamos, toda a nossa dignidade se foi. Lembrei-me da sensação de pavor frio enquanto lia. Você é a única, o e-mail continuava. Você é a inteligente. Você é a única com o bom emprego. Eu sei que você está apenas começando, mas você é nossa única esperança. Estou implorando a você, Amanda. Não deixe que nos humilhem. Por favor. Prometo que pagarei de volta cada centavo assim que me reerguer. Por favor, salve sua família. Salve a família. Esse sempre foi o meu trabalho. Eu era a forte, a responsável. Eu nem pensei. Peguei todas as minhas economias, os R$ 15.000 que eu tinha juntado, e liguei para o banco deles. Eu, uma garota de 21 anos, liguei para um banco de hipotecas e pedi para falar com o departamento de execução hipotecária. Eu encontrei o próximo e-mail na pasta. Era de um representante do banco, enviado tanto para mim quanto para meus pais. O assunto: Acordo Confidencial de Modificação de Empréstimo, 1422 Magnolia Drive. Meu eu de 21 anos tinha pensado que era uma heroína. Meu eu de 29 anos, sentada em uma cafeteria, finalmente percebeu que tinha sido uma tola. Eu não os tinha salvado. Eu apenas tinha me tornado a facilitadora secreta e silenciosa deles.
Olhei para a tela, para aquela cadeia de e-mails de 8 anos atrás, para o acordo confidencial de modificação de empréstimo. Não era realmente uma modificação. Era um plano de resgate, um resgate privado e secreto intermediado por uma garota desesperada de 21 anos. O banco tinha concordado em parar a execução hipotecária. Eles concordaram em reestruturar o empréstimo, mas tinham uma condição absoluta e não negociável. Um terceiro garantidor tinha que intervir. Um terceiro com uma renda estável e verificável tinha que coassinar um novo acordo e assumir a responsabilidade pelos pagamentos. Esse terceiro garantidor era eu. Eu, aos 21 anos, com meus 6 meses de histórico de trabalho, tinha concordado. Peguei meu salário novo e estável e o direcionei para a hipoteca deles. O pagamento era de R$ 4.150 todos os meses, sem falhas, por 96 meses consecutivos. Eu fiz as contas ali mesmo na cafeteria, em um guardanapo. 8 anos vezes 12 meses vezes R$ 4.150. Eu tinha secretamente pago R$ 398.400 para manter aquele teto sobre as cabeças deles. E a parte mais doentia, a parte verdadeiramente distorcida, eles esqueceram. Tenho certeza que no início eles foram gratos. Meu pai me pagou de volta 3 vezes pequenas quantias antes de conseguir seu novo emprego menor. Ele disse que precisava reconstruir suas economias. Minha mãe, a corretora, teve a audácia de me dizer que era um ótimo investimento para o meu portfólio. Mas ao longo dos anos, a história mudou em suas cabeças. A conveniência que eles contaram a si mesmos era que tinham renegociado habilmente o empréstimo, que o banco tinha simplesmente reduzido a taxa deles por bondade. Meu pagamento de R$ 4.000 se tornou invisível. Tornou-se ruído de fundo. Era apenas uma coisa que a Amanda faz. Ela é a forte. Ela consegue lidar com isso. Aquele pagamento, meu sacrifício secreto, tornou-se o fundamento invisível de toda a sua vida confortável. Ele pagou pelo colonial de tijolos. Pagou pelo status deles na igreja. Pagou pelos jantares. Pagou pela própria estabilidade financeira que permitiu que minha mãe economizasse suas próprias comissões. As comissões que ela usou para ajudar a Alice a comprar um BMW. Eles esqueceram que eu era o banco deles. Eles esqueceram que eu era a única razão pela qual eles tinham uma casa. E eles tinham acabado de roubar R$ 480 mil de mim para pagar uma festa. Eles não apenas morderam a mão que os alimentava. Eles a cerraram no ombro. Eles pensaram que tinham roubado meu futuro. Eles não tinham ideia de que tinham acabado de detonar o deles. Fechei o laptop. O clique silencioso da tampa parecia tão final quanto o martelo de um juiz. A missão de resgate de 96 meses estava oficialmente encerrada. O primeiro dia do mês era em 2 dias. A bomba estava armada. Tudo o que eu tinha que fazer agora era esperar. 10 dias se passaram. O primeiro dia do mês veio e se foi em um borrão de fita de empacotamento e recibos de caminhão de mudança. Eu estava agora sentada no chão de um apartamento alugado, estéril e caro, no centro da cidade. As paredes eram finas e a vista era de um estacionamento. Meu antigo condomínio, meu santuário, tinha sumido. Os novos proprietários tinham se mudado 2 dias atrás. Eu tive que sacar uma porção significativa do meu 401k apenas para cobrir o depósito e o primeiro e último mês de aluguel neste novo lugar. O golpe financeiro foi impressionante e a penalidade de 30% me revirou o estômago. Eu estava desempacotando uma caixa rotulada cozinha quando o meu telefone tocou. Olhei para a tela. Mãe. Meu coração não disparou. Eu não senti raiva ou desespero. Eu apenas senti uma sensação fria e pesada de inevitabilidade. O segundo dominó estava prestes a cair. Deixei tocar 3 vezes, tomei um gole calmo do meu café e então atendi, colocando no viva voz. Alô? Não houve saudação alegre. Nenhum oi, querida. A voz dela estava fina, tensa e confusa. Amanda, algo. Algo estranho acabou de acontecer. O banco ligou. O Itaú. Eu disse,
tirando uma caneca de café da caixa. Sim, ela disse, sua voz ficando agitada. Eles disseram que estamos 10 dias atrasados na hipoteca. 10 dias? Você pode acreditar. Eles nunca cometeram um erro como esse antes. Eu disse a eles, nós nunca atrasamos um pagamento. Deve ser algum erro de computador ridículo, algum erro no sistema deles. Pensei que talvez você soubesse o que fazer. Olhei pela janela para a parede de concreto do estacionamento. O momento finalmente havia chegado. Não é um erro, mãe, eu disse calmamente. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Apenas silêncio. O quê? Ela finalmente disse, o que você quer dizer que não é um erro? Eu quero dizer que eu parei o pagamento, eu disse. Desembrulhei outra caneca. Ouvi um forte suspiro. Você parou de pagar o quê? Do que você está possivelmente falando, Amanda? Você não paga nossa hipoteca. Nós pagamos. A ignorância era tão profunda, que era quase impressionante. Ela tinha apagado completamente meu sacrifício de 8 anos da memória dela. Não, mãe, eu disse, e minha voz era tão clara e cortante quanto o vidro. Você não paga. Eu pago. A hipoteca na sua casa, 1422 Magnolia Drive, o pagamento de R$ 4.150. O pagamento que eu pessoalmente fiz todos os meses no primeiro dia do mês pelos últimos 8 anos. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Eu podia ouvir a respiração fraca e superficial dela. O pagamento eu continuei, que soma R$ 398.400. O pagamento que manteve sua preciosa casa fora da execução hipotecária 8 anos atrás. Esse pagamento. Eu o parei. Amanda, ela sussurrou. A voz dela não estava mais confusa. Estava tremendo. Eu disse, meu tom alegre e prestativo. Eu simplesmente não podia pagar mais. Eu tive que pagar o depósito de segurança e 2 meses de aluguel neste novo apartamento, e meus fundos estavam um pouco apertados. Sabe, desde que você vendeu meu antigo apartamento por debaixo dos panos para pagar pelo casamento da Alice. Acho que você poderia dizer que eu realoquei um ativo familiar. Ela não falou. Ela não podia. Eu tenho que ir, mãe, eu disse. Eu tenho muitas caixas para desempacotar. Adeus. Eu apertei o botão vermelho de encerrar chamada. Eu a deixei no silêncio ecoante da ruína financeira que ela tinha acabado de descobrir. Olhei para minha xícara de café. O primeiro dominó tinha acabado de atingir o segundo e eu sabia que o resto estava prestes a cair. No momento em que desliguei, meu telefone explodiu. Não foi uma chamada. Foi uma tempestade. Primeiro, mãe. Eu silenciei imediatamente. Pai. Eu silenciei. Uma nova notificação de correio de voz apareceu. Depois outra e uma terceira. Uma mensagem de texto do pai. Amanda. Me ligue agora. Isso não é engraçado. Uma mensagem de texto da mãe. Amanda Janelle Silva. Pegue este telefone. Neste instante. Você cometeu um erro terrível. Ligue para o banco. Eu não liguei para o banco. Apenas sentei no meu chão cercada por caixas. E imaginei a cena. Imaginei o pânico se instalando na linda colonial de tijolos em Tamboré. A cena muda. Estamos na cozinha imaculada cor creme deles. Minha mãe, Denise, está andando de um lado para o outro em seu roupão de seda, seu telefone pressionado tão forte contra a orelha que sua mão está tremendo. Meu pai, Marcos, está curvado em um banco na ilha da cozinha, seu rosto de um branco fantasmagórico, ouvindo no viva voz. Sinto muito, senhora Silva, mas como expliquei, não há falha, diz uma voz calma e profissional do alto-falante. É o senhor Ricardo, um gerente de empréstimos. O pagamento estava agendado para o primeiro. Foi cancelado pelo terceiro pagador no dia 29 do mês passado. Que terceiro pagador?
Denise grita, sua compostura de corretora de imóveis completamente desfeita. Nós somos os pagadores, Marcos e Denise Silva. Temos pago por anos. Há o som de um teclado clicando do outro lado. O senhor Ricardo suspira. Senhora, ele diz, e sua voz agora está cautelosa, como se estivesse falando com alguém estável. Eu estou olhando para o acordo confidencial de modificação de empréstimo que foi assinado por você, seu marido e uma terceira parte 8 anos atrás. Este acordo estava contingente. Estava contingente a um garantidor e Amanda J. Silva assumindo todos os pagamentos mensais. Como esses pagamentos foram oficialmente interrompidos? Seu empréstimo está em inadimplência. Marcos solta um pequeno suspiro. Inadimplência? O que isso significa? Bem, nós vamos pagar. Está 10 dias atrasado. Nós pagaremos os R$ 4.150 agora mesmo. Receio que não seja tão simples, senhor, o senhor Ricardo diz, e sua voz agora é de gelo. De acordo com a cláusula de aceleração neste acordo, a rescisão do plano de pagamento da terceira parte desencadeia uma provisão imediata de dívida por venda. O quê? Denise sussurra. O saldo restante total do seu empréstimo agora é devido imediatamente. Meu pai parece ter levado um soco. O saldo total. Quanto é isso? Quanto? Mais digitação. O saldo principal atual da sua hipoteca é de R$ 510.428. Esse valor é devido dentro de 30 dias ou seremos forçados a iniciar o processo de execução hipotecária. Denise solta uma risada histérica aguda. 500 mil? Isso é ridículo. Nós não temos. Espera. Seus olhos se iluminam com um alívio maníaco repentino. Sim, nós temos. Marcos, o condomínio. O dinheiro da venda do condomínio. Os 480 mil. Está na conta. Nós podemos pagar. Ela se apressa para o laptop, abrindo a conta bancária conjunta, suas mãos voando sobre o teclado. Ela para, a tela brilha em seu rosto. Seu rosto está branco. Marcos, ela diz, sua voz um sussurro baixo. Marcos, onde está o dinheiro? Meu pai não olha para ela. Ele está olhando para o balcão de granito como se fosse a coisa mais interessante do mundo. O Emiliano, Denise, ele gagueja. O que tem o Emiliano? Eles ligaram ontem, ele sussurra. Eles precisavam do depósito total de buffet e salão de festas, os 300 mil completos. E a Alice, o vestido dela, e a cerimonialista. A família do Felipe queria o pacote platino. Marcos, o que você fez? Eu transferi, ele de repente berra, sua voz falhando. Eu transferi tudo, Denise. Assim como você me mandou. Você disse para pagar todos os fornecedores imediatamente para que eles não pudessem desistir. Você disse que era tudo não reembolsável. Você até transferiu os últimos 80 mil para a florista esta manhã. Uma xícara de café cai da mão de Denise e se estilhaça no piso de azulejo imaculado. Eles apenas olham um para o outro. Os 480 mil reais das minhas economias de uma vida estão esgotados, gastos, transferidos, não reembolsáveis. E a conta de 510 mil reais pela casa deles está sentada na mesa, vencendo integralmente. Eles não têm economias. Eles não têm liquidez. Eles não têm nada. Eles estão completamente, totalmente e inteiramente falidos. A armadilha que minha mãe tinha armado tão perfeitamente para mim tinha acabado de se fechar sobre ela. Eu os deixei em pânico. Por 3 dias eu não ouvi nada. A tempestade de mensagens de voz raivosas e textos ameaçadores ficou em silêncio. Era um novo tipo de tortura para eles. Um silêncio que eles sabiam que não podiam pagar. Eles não tinham mais cartas para jogar. Eu tinha o dinheiro e, mais importante, eu tinha a verdade. Passei aqueles 3 dias fazendo as malas. Cada caixa que eu lacrava parecia uma pequena vitória. Cada item que eu embrulhava me lembrava que eu estava saindo.
Eu estava purgando a influência deles. Eu estava recomeçando, machucada e mais pobre, mas eu estava livre. Os 30 dias que eles tinham me dado estavam se esgotando. Eu tinha acabado de carregar a última caixa no meu depósito alugado quando meu telefone tocou. Não era minha mãe ou meu pai. Era Alice. Eu quase não atendi. Eu não tinha nada a dizer a ela, mas uma curiosidade fria me fez atender. Eu apertei o botão do viva voz e coloquei o telefone no banco do passageiro do meu carro. Alice. O som que saiu pelo alto-falante não era humano. Era um grito. Um lamento histérico agudo. Você. Você fez isso. Você arruinou tudo. Eu te odeio. Eu te odeio. Eu esperei. Eu apenas a deixei gritar. Era o som de uma criança de 2 anos tendo um ataque, combinado com o pânico de uma mulher mimada percebendo que seu mundo banhado a platina estava em chamas. Alice, eu disse calmamente, ligando meu carro. Eu não tenho ideia do que você está falando. Meu casamento. Minha casa. Sua bruxa. O que você fez com eles? O que você fez? Através dos soluços feios e ofegantes dela, comecei a juntar as peças da história. A história do que tinha acontecido na Colonial de Tijolos em Tamboré naquela manhã. Ela e Felipe tinham saído o dia todo. Eles estavam na degustação de bolo deles, ela soluçou. Eles tinham finalizado a criação de limão e framboesa de 7 andares. Eles estavam discutindo a lua de mel deles, uma viagem de primeira classe para as Maldivas que o pai do Felipe estava pagando. Ela estava, em suas próprias palavras, a mais feliz que eu já estive. Então eles voltaram para casa. Ela me disse que eles entraram pela garagem rindo, balançando suas sacolas de compras, e eles entraram no inferno. A primeira coisa que ela viu, ela disse, foi meu pai, Marcos. Nosso pai forte, estoico, que ficava na poltrona. Ele não estava em sua cadeira. Ele estava no chão da cozinha. Ele estava em um monte, amassado contra os armários, soluçando. Não apenas chorando, ela disse, soluçando como se alguém tivesse morrido. Minha mãe, Denise, a mastermind, estava apenas parada. Ela estava congelada no meio da cozinha em seu roupão de seda caro, olhando para um pedaço de papel na mão. O rosto dela, Alice disse, estava assustadoramente branco. E na porta da frente azul escura, pintada sob medida, havia um adesivo laranja neon brilhante. Alice me disse que pensou que era uma pegadinha. Alguns garotos no bairro. O que há de errado com vocês? Alice tinha gritado para eles. Pai, saia do chão. Você está sendo patético, mãe. O que é essa coisa estúpida na porta? Minha mãe, Denise, não se moveu. Ela apenas sussurrou, estamos arruinados. Acabou. Alice, em sua profunda ignorância mimada, não entendeu. Ela pensou que eles estavam sendo dramáticos. Ela pensou que isso era de alguma forma sobre ela. Parem. Vocês estão me assustando. Vocês estão arruinando meu bom humor. E foi quando meu pai, o homem que tinha evitado meu olhar, o homem que tinha me dito para parar de ser dramática, finalmente olhou para cima. O rosto dele estava manchado, seus olhos inchados e vermelhos. Ele olhou para sua preciosa filha de ouro, e ele contou a ela a verdade. Ele me contou, Amanda, Alice guinchou no meu telefone. Ele me contou que você pagou por esta casa. Ele disse que você está pagando por ela para sempre. 8 anos, eu corrigi, minha voz baixa. R$ 4.150 por mês. 8 anos. Alice soltou outro lamento. Ele disse que o banco está a tomando. Que a carta diz que eles estão vendendo nossa casa. Em 30 dias eles vão nos expulsar. Eles vão nos colocar na rua. Eu agarrei o volante. 30 dias. O universo tinha um senso de humor sombrio. E então ele me contou, ela estava sufocando em suas próprias palavras agora. Ele me contou sobre o seu dinheiro, os 480 mil.
Ele disse, mamãe roubou de você para pagar pelo meu. Ela parou. A percepção finalmente a atingiu. Tudo. O vestido, o Emiliano, as flores, o bolo de 7 andares, a lua de mel. Foi tudo pago com meu sangue, com meu dinheiro roubado, e o cheque que tinha pago por isso tinha acabado de voltar. A voz de Alice mudou. A confusão tinha sumido. Era agora veneno puro e não adulterado. Você fez isso, ela sibilou. Isso é culpa sua. Você os armou. Você parou de pagar. Você sabia que isso aconteceria. Você estava apenas com ciúmes. Ciúmes? Eu perguntei, minha voz perigosamente calma. Sim. Ciúmes de mim, do Felipe, do meu casamento. Você não conseguia suportar me ver feliz, então você decidiu arruinar todos nós. Você preferia ver sua própria família sem teto do que me ver ter um dia perfeito. Eu te odeio, Amanda. Eu nunca vou te perdoar por isso. O telefonema terminou. Ela tinha desligado. Fiquei sentada no meu carro no silêncio do estacionamento do depósito. Pensei sobre o que ela disse. Como meu pai tinha finalmente confessado. Como ele tinha admitido que eles roubaram meu dinheiro logo depois de admitir que eu tinha pago pelas vidas deles. Ele finalmente tinha dito a verdade. Não para me salvar, não para se desculpar, mas porque o mundo inteiro tinha desabado e não havia mais ninguém para quem mentir. Eles estavam arruinados. Eles tinham perdido a casa. Eles tinham perdido o dinheiro. E eles tinham perdido o respeito do seu genro bilhete de ouro. A dinastia que minha mãe estava tão desesperada para comprar tinha acabado de evaporar. Engatei a marcha e saí do estacionamento. A tempestade que eu tinha começado era agora um furacão violento e tinha acabado de atingir a terra. O som de zumbido era tão áspero que me fez pular. Não era meu telefone. Era o velho e amarelado painel de intercomunicação ao lado da porta do meu apartamento. Eu estava no novo aluguel há menos de 24 horas e eu nem tinha dado o endereço a ninguém. Eu caminhei até lá e apertei o botão de falar. Alô? Uma voz hesitante veio através da estática. Ah, oi. Aqui é o Mike, o atendente do lobby. Há um grupo de pessoas aqui para você. Uma família. Meu sangue gelou. Uma família? Sim, o guarda disse, e eu podia ouvir o desconforto em sua voz. Eles dizem que é uma emergência. Um senhor e senhora Silva e Alice Silva e um senhor Santos. Eles parecem. Bem, eles estão muito chateados. Senhora, devo mandá-los subir? Não, eu disse, minha voz instantaneamente firme. Não os mande subir. Eu já estou descendo. Eu não desci. Fui até o pequeno monitor de segurança granulado ao lado do interfone. Apertei a câmera do lobby e lá estavam eles. A imagem era em preto e branco, mas o desespero estava em cores completas. Eram os 4, amontoados no lobby estéril e iluminado por fluorescentes do meu novo e barato prédio de apartamentos. Eles pareciam repugnantes. Meu pai, Marcos, era um fantasma. Ele estava curvado em uma cadeira dura de plástico do lobby. Seu terno amassado, seu olhar fixo no chão. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em 3 dias. Ele era um homem quebrado, esvaziado. Minha irmã Alice estava vibrando com uma energia tóxica. A perfeição de influenciadora dela tinha sumido. Seu cabelo era uma bagunça. Suas roupas caras estavam amarrotadas. E seu rosto estava manchado e vermelho de tanto chorar. Ela estava andando de um lado para o outro no pequeno espaço como um animal encurralado. E minha mãe, Denise, a rainha, a mestre de cerimônias, a orgulhosa, polida e perfeita profissional de imóveis que se importava tanto com as aparências. Ela estava um destroço. Seu cabelo estava liso e despenteado. Seu vestido azul caro estava vincado como se ela tivesse dormido nele. Seu rosto estava nu, inchado e manchado de lágrimas.
Ela era quem tinha ficado apertando a campainha repetidamente. Então lá estava Felipe. Ele não estava com eles. Ele estava parado a cerca de 3 metros de distância ao lado de uma planta murcha do lobby. Ele estava completamente intocado. Seu cabelo loiro caro estava perfeito. Seu blazer azul estava imaculado. Ele não estava desesperado. Ele não estava triste. Ele estava apenas observando-os. Seus braços estavam cruzados e seu rosto era uma máscara de frio nojo analítico. Ele era um observador. Ele estava julgando sua nova família patética. Eu os deixei esperar por um minuto inteiro. Eu observei minha mãe apertar a campainha novamente, sua mão tremendo. Eu finalmente apertei o botão de falar. Minha voz ecoou através da humilhação deles no lobby. Posso ajudar? Denise visivelmente pulou. Ela correu para o painel de intercomunicação, seu rosto surgindo na minha tela. Amanda. Oh, querida. Graças a Deus. Graças a Deus, Amanda. Querida, por favor, você tem que nos deixar subir. Precisamos falar com você. Eu posso ouvir vocês perfeitamente daqui, eu disse. Minha voz estava tão monótona e fria quanto as paredes de concreto ao meu redor. Amanda, por favor, ela lamentou, e o som era cru. Ela estava realmente soluçando. Soluços grandes, feios e ofegantes. A rainha estava se rebaixando. Querida, eu sinto muito. Eu sinto muito, muito mesmo. Eu cometi um erro. Um erro terrível, terrível. Eu não entendi as finanças. Seu pai, nós ficamos tão animados pela Alice. Você sabe como ela é. Nós cometemos um erro, querida. Por favor. Um erro? Eu disse no alto-falante. Você chama roubo qualificado de erro? Não foi. Eu não. Nós podemos consertar isso, ela gaguejou. E então a verdadeira razão para sua visita jorrou. Amanda, o banco, eles estão tomando a casa. Nossa casa. Os vizinhos, Amanda. Dona Lúcia, da rua. Ela viu a placa laranja na porta. Ela me ligou. Ela me perguntou se nós estávamos nos mudando. Eu apenas a observei. Ela não estava chorando porque tinha me machucado. Ela estava chorando porque sua vizinha tinha ligado para ela. E as pessoas na igreja, ela continuou, sua voz subindo em histeria. O auxiliar do pastor. Eu deveria hospedar o brunch de Natal. Amanda, isso vai nos destruir. Isso vai destruir nosso nome. Nossa honra. Pense na nossa honra. Ela estava pressionando suas mãos contra a porta de vidro agora. Uma imagem espelhada de uma prisioneira implorando por liberdade. Você tem que consertar isso, Amanda. Você é a única que pode. Ligue para o banco agora mesmo. Diga a eles que foi tudo um mal-entendido. Diga a eles. Diga a eles que você vai começar a pagar novamente. Você tem que, apenas faça parar. Por favor, querida, por favor. Eu deixei as palavras dela pairarem no lobby vazio. Eu deixei seus soluços ecoarem na tela. Eu podia ver meu pai lentamente olhar para a câmera. Eu podia ver Alice parar de andar, seus olhos arregalados. Eu podia ver Felipe apenas observando. Eu me inclinei para perto do meu interfone. Não, eu disse. O soluço parou instantaneamente. O quê? Denise sussurrou. O quê? O que você disse? Eu disse, não. Eu não vou ligar para o banco. Eu não vou consertar isso. Eu observei o rosto dela desmoronar em tempo real. Amanda, você não quer dizer isso. Você está apenas com raiva. Eu quero dizer isso, eu disse, e minha voz estava tão fria que me surpreendeu. Eu estou olhando para você, mãe, e você não está triste porque me machucou. Você está triste porque Dona Lúcia viu a placa na sua porta. Você não está aqui para se desculpar. Você está aqui para um resgate.
Eu respirei fundo. Você quer falar sobre honra? Vamos falar sobre isso. Por 8 longos anos, eu paguei 398 mil reais para proteger sua honra. Eu paguei para guardar seu segredo. Eu paguei para garantir que seus amigos na igreja pensassem que você era um pilar da comunidade. Eu observei meu pai se encolher. Eu observei as sobrancelhas de Felipe se levantarem um pouco. E como você me pagou de volta por esse sacrifício? Eu continuei. Você respondeu roubando 480 mil reais de mim para dar uma festa. Você pegou minha casa, minhas economias e todo o meu futuro, tudo para comprar seu legado. Eu me inclinei uma última vez. Você mesma disse, mãe. Às vezes uma pessoa tem que fazer um sacrifício pelo bem maior da família. Desta vez, é você. Eu deixei as palavras caírem. Eu observei minha mãe cambalear para trás da porta, com a mão sobre a boca. Eu observei meu pai colocar a cabeça nas mãos. Eu disse, minha voz cheia de finalidade, que eu sacrifiquei o suficiente. Estamos quites. Por um segundo, houve apenas um silêncio mortal e atordoado. Então, do lado da tela, Alice se lançou para a frente. O luto e o pânico em seu rosto tinham sido substituídos por pura raiva cega. Kitts, ela guinchou, sua voz abafada, mas ainda audível. Você não está Kitty. Você não pode estar Kitty. Ela bateu seu corpo inteiro contra a porta de vidro trancada do lobby, chacoalhando-a em seu quadro. Ela não estava implorando. Ela estava atacando. Você nos deixa entrar, ela gritou, socando o vidro com os 2 punhos. Você conserta isso. Você está arruinando minha vida. Sua egoísta. O segurança no lobby, Mike, se encolheu audivelmente ao som de Alice gritando. Eu podia vê-lo no monitor dando um passo para trás do grupo, sua mão pairando sobre seu próprio rádio. Ele parecia que estava prestes a chamar a polícia. Alice estava completamente descontrolada. Ela estava socando o vidro grosso do lobby com os punhos, seu rosto distorcido e roxo de raiva. Você é uma bruxa egoísta, Amanda. Uma bruxa egoísta, ciumenta e feia. Eu apenas a observei. Eu não apertei o botão de falar. Eu apenas a deixei se apresentar. Você sempre foi assim, ela guinchou, sua voz rachando. A vida toda. Você tinha ciúmes quando eu ganhei um carro no meu aniversário. Você tinha ciúmes quando eu fui rainha do baile. Você tinha ciúmes toda vez que mamãe e papai me diziam que eu era bonita. Você tem sido amarga desde o dia em que eu nasci. Minha mãe, Denise, tentou puxá-la de volta. Alice, pare. Você está fazendo uma cena. Eu não me importo. Alice tirou o braço da minha mãe. Ela é quem está fazendo uma cena. Ela é quem está destruindo nossa família. Você não podia suportar, podia, Amanda? Você não podia suportar que eu era quem estava recebendo o casamento de 300 mil reais, que eu era quem estava casando com a família Santos. Você apenas sentou no seu condomíniozinho estúpido com seu empreguinho de computador estúpido e apodreceu de ciúmes. Você me viu feliz e você simplesmente teve que queimar o mundo inteiro. Se você não podia ter, ninguém podia. Você preferia ver sua própria família sem teto do que me ver ter um dia perfeito. Ela estava ofegante, seu peito subindo e descendo, lágrimas de veneno puro e não adulterado escorrendo pelo rosto. Meu pai ainda era um monte no chão, soluçando em suas mãos. Minha mãe estava tentando puxar a filha de volta, sussurrando, pare. Pare. Seu próprio rosto, uma máscara de vergonha horrorizada. Não vergonha pelo que ela fez, vergonha pelo que o atendente do lobby estava testemunhando. E então uma nova voz cortou o ar. Não era alta. Não era emocional. Era tão fria, cortante e limpa quanto um bisturi de cirurgião. Basta. Era Felipe. Ele não tinha se movido de seu lugar ao lado da planta morta. Ele apenas tinha assistido. Ele tinha ouvido. E agora ele estava falando. O acesso de raiva de Alice parou instantaneamente, como se ele tivesse virado uma chave.
Ela congelou, com o punho ainda levantado, e se virou para ele. A raiva em seu rosto foi instantaneamente substituída por um pânico terrível e crescente. Felipe, ela sussurrou. Ele lentamente descruzou os braços. Ele olhou para os três, para meu pai chorando no chão, para minha mãe implorando, para sua noiva gritando e histérica. Ele olhou para eles como um biólogo examinando um experimento fracassado. Então, deixe-me apenas ter certeza de que entendi, Felipe disse, sua voz baixa, mas carregava pelo lobby. Vamos apenas resumir os fatos para minha própria elucidação. Ele deu um passo em direção a eles. Minha mãe e Alice se encolheram. 8 anos atrás, Felipe começou. Vocês, Marcos e Denise, deram inadimplência em sua hipoteca principal. Vocês seriam executados. Correto. Meu pai soluçou. Minha mãe acenou com a cabeça, seu corpo tremendo. Então Felipe continuou, sua outra filha, Amanda, a do interfone, ela secretamente e sem nenhuma obrigação legal, interveio. E por 96 meses seguidos, ela pagou sua hipoteca de R$ 4.150. Ela pagou, meu Deus. Ela pagou quase R$ 400.000 do próprio dinheiro para manter vocês naquela casa. Isso também está correto? Denise não conseguia falar. Ela apenas acenou novamente. Ok, bom. Então, em gratidão por isso, Felipe disse, sua voz pingando sarcasmo gélido. Semana passada, você, Denise, como corretora de imóveis, orquestrou fraudulentamente a venda do apartamento dela. Você roubou o quê? R$ 480.000. Alice começou a falar. Felipe, não foi. Eu não terminei, ele estalou, e ela ficou em silêncio. Você pegou aqueles R$ 480.000 roubados, Felipe disse. E você e Alice imediatamente o canalizaram para uma série de depósitos não reembolsáveis para o que é, Alice? Um casamento de R$ 300.000 para nós. Alice estava balançando a cabeça, lágrimas silenciosas agora escorrendo pelo rosto. Querido, por favor. Não é assim. E agora Felipe disse, atingindo o ponto final. Porque Amanda, o caixa eletrônico original, parou de reabastecer sua conta. Sua própria casa está em execução hipotecária. A nota de R$ 500.000 está vencida. O dinheiro roubado se foi, e vocês estão, para todos os efeitos, completamente e totalmente falidos. Vocês vão ficar sem teto. É essa a essência? Eu perdi alguma coisa? Ninguém falou. O lobby estava tão quieto quanto um túmulo. O único som era a respiração ofegante do meu pai. Alice deu um passo desesperado em direção a ele. Ela tentou agarrar o braço dele. Felipe, querido, me escuta. A culpa é dela. Ela é quem fez isso. Ela nos armou. É um mal-entendido familiar. Diga a ele, mãe. Diga a ele que não é verdade. Diga a ele que temos ativos. Diga a ele que você é uma corretora de imóveis de ponta. Minha mãe olhou para Felipe, seus olhos arregalados com um apelo animal desesperado. Por favor, Felipe, é um problema de fluxo de caixa. Não é. Felipe olhou para ela. Então ele olhou para Alice. Ele olhou para a mão dela, aquela com o diamante de 5 quilates dele, agarrando seu blazer. E com 2 dedos, ele calmamente, muito deliberadamente, tirou a mão dela de seu paletó como se estivesse tocando em algo sujo. Alice, ele disse, e sua voz estava completamente morta. Você me disse que sua família era estabelecida. Você me disse que sua mãe era uma das principais corretoras em Atlanta. Você me disse que seu pai era um executivo aposentado. Você me disse que sua família possuía múltiplas propriedades e tinha riqueza geracional significativa. Ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso, quase divertido, em seu rosto. Ativos, Alice? Sua mãe é uma con-artist que acabou de ter a própria família executada. Seu pai é um chorão no chão de um lobby. E você é uma criança gananciosa e gritona que acabou de ser pega.
Felipe, não. Alice gritou. Eu te amo. Eu te amo. Não. Não faça isso. Ele apenas olhou para ela. Amor? Você nem sabe o que é isso. Você só queria a festa. Você estava disposta a construir nosso casamento inteiro sobre uma fundação de roubo e mentiras. Ele ajeitou o blazer. Ele deu um passo para trás, colocando distância entre si e todos eles. Eu não posso, ele disse com um simples encolher de ombros final. Eu não posso me casar com este circo, este sindicato do crime de colarinho branco. O nome da minha família, o nome Santos, não será associado a fraude ou roubo ou, francamente, a este nível de desespero patético. Ele alcançou o bolso. Ele puxou o telefone. Meu advogado, ele disse, entrará em contato com sua mãe sobre quaisquer depósitos que foram feitos em meu nome. Vamos reaver o que pudermos. Ele então olhou para Alice. Seus olhos estavam completamente vazios. E Alice? Meu advogado também entrará em contato com você sobre o anel. Eu espero que ele seja devolvido em sua caixa original até amanhã de manhã. Você me entende? Alice apenas olhou para ele, sua boca aberta, mas nenhum som saindo. Ele não esperou por uma resposta. Ele se virou, seus sapatos caros clicando no azulejo, e ele saiu direto pelas portas de vidro. Ele não olhou para trás. Ele apenas os deixou lá. Por 5 segundos inteiros, Alice ficou congelada. Ela apenas observou a porta fechar. E então o som que saiu dela não foi um choro. Foi um uivo. Um som animal profundo e agonizante de pura e absoluta perda. Ela não perdeu apenas um noivo. Ela perdeu o anel. Ela perdeu a festa de 300 mil reais. Ela perdeu o status. Ela perdeu o nome Santos. Ela perdeu tudo. Ela desabou. Ela não apenas tropeçou. Suas pernas cederam e ela caiu no chão sujo do lobby em seu vestido vermelho caro, gritando e batendo no chão. Minha mãe, Denise, e meu pai, Marcos, eram estátuas. Eles apenas olharam. Eles olharam para o espaço vazio onde Felipe tinha estado. Eles olharam para sua filha de ouro, que agora era um monte contorcido e gritando no chão. Eles tinham perdido a casa. Eles tinham perdido o dinheiro. E agora eles tinham perdido seu único grande legado. Eles estavam arruinados completamente, totalmente. Eu os observei no monitor granulado em preto e branco. Eu os observei quebrar. Eu observei todas as suas mentiras, ambições e crueldade desmoronarem no lobby do meu apartamento novo e barato. E eu peguei meu dedo e apertei o botão end no interfone. O feed cortou. O lobby e todo o seu barulho tinham sumido. Tudo o que eu podia ouvir era o som da minha própria respiração quieta e constante. Eu fiquei parada no meu novo apartamento vazio muito depois que a imagem da minha família desfeita tinha sumido do monitor de segurança. O interfone estava silencioso. O lobby, presumi, era agora uma cena de recriminações e desespero. O segurança Mike estaria ganhando seu salário naquela noite, provavelmente tendo que escoltá-los para fora das instalações. A adrenalina que tinha estado a correr por mim pela última hora se esvaiu, deixando para trás uma calma fria e quieta. Eu caminhei até a janela do meu aluguel barato. Eu não olhei para baixo, para o lobby. Olhei para o horizonte de Atlanta. Uma cidade que eu tinha conquistado. Uma cidade onde eu tinha construído uma vida, uma carreira e uma casa. Uma casa que tinha sido roubada. Minha família, em sua ganância, tinha tentado derrubar a única pessoa que os estava sustentando. E ao fazer isso, eles tinham feito sua própria casa, a de 1422 Magnolia Drive, desabar em cima deles. Meu telefone vibrou no balcão da cozinha. Meu primeiro pensamento foi que era um deles. Um novo número, o telefone de um amigo, outra tentativa de implorar ou ameaçar. Mas o nome na tela fez meu coração parar. Lucas Soares, advogado. Eu peguei o telefone. Minha mão estava perfeitamente firme. Lucas.
Amanda. A voz dele não estava calma. Estava elétrica. Ele parecia animado. Ele parecia impressionado. Você não vai acreditar na ligação que acabei de receber. Eu fiz o que discutimos. Eu enviei o aviso formal de intenção ao Banco Itaú. E eu perguntei, e ele disse, e eu podia ouvi-lo sorrindo. O ninho de vespas foi oficialmente chutado. O departamento jurídico inteiro deles está em um incêndio de 4 alarmes. Você estava certa, Amanda. Você estava 100% certa. Me diga, eu disse. Ok, Lucas disse, respirando. Então, eu enviei a carta. Eu os informei que você, a pagadora de facto na propriedade Magnolia Drive por 96 meses seguidos, estava interrompendo todos os pagamentos. E então eu disse a eles o porquê. Eu anexei, ele continuou, uma cópia do extrato de fechamento, aquele que você desenterrou da venda do seu condomínio nos Jardins, aquele que mostrava sua mãe, Denise Silva, como agente de vendas. Amanda, os advogados do banco não viram apenas uma inadimplência. Eles viram uma responsabilidade em luz vermelha piscando maciça. Pense nisso, ele disse, sua voz acelerando. Sua mãe não é apenas uma cliente. Ela é uma profissional de imóveis licenciada. Ela usou sua licença profissional para cometer fraude. Ela vendeu fraudulentamente um ativo, seu condomínio, e ao fazer isso, ela causou diretamente que outro ativo, o ativo deles, a Casa Magnolia, entrasse em inadimplência. Ela violou cerca de 6 diferentes convênios bancários federais. Ela violou seu dever fiduciário. Ela expôs o Banco Itaú a um processo maciço, não apenas seu, mas da Comissão Estadual de Imóveis. Eles estão aterrorizados com o processo de descoberta. Eles estão aterrorizados com o que mais esta investigação pode descobrir sobre as práticas profissionais da sua mãe. Eu escutei. Ele estava certo. Minha mãe pensou que estava sendo esperta, mas ela tinha sido descuidada. Ela tinha misturado sua vida profissional com seus crimes pessoais. Eles não querem apenas que isso desapareça, Amanda. Lucas disse, eles precisam que isso seja enterrado para ontem. Então ele disse, um vice-presidente do departamento jurídico deles me ligou há 1 hora. Ele foi extremamente cooperativo. Ele queria fazer um acordo. Ele queria resolver este assunto de família lamentável rapidamente e em silêncio. Que tipo de acordo? Eu perguntei. O banco te vê, Amanda. Eles veem seus 96 pagamentos seguidos. Eles veem sua renda. Eles te veem como a parte confiável. Eles veem seus pais como a responsabilidade maciça e crescente que eles são. Então, eles estão fazendo uma oferta e tanto. Lucas respirou fundo. Eles estão imediatamente prosseguindo com a execução hipotecária em 1422 Magnolia Drive. Eles vão despejar Marcos, Denise e Alice. Ponto final. E eles estão oficialmente te oferecendo, e só a você, o direito de assumir o empréstimo. Eu fiquei em silêncio. Assumir o empréstimo? Você me ouviu, ele disse. Você simplesmente assume. Você assume o principal restante. 510 mil reais. A casa é sua. A escritura é transferida. Seus pais estão fora. Você está dentro. É limpo. É uma vitória total, Amanda. Você fica com a casa. Você tem justiça. Eu voltei para a janela. Olhei para baixo. Eu podia ver apenas a borda da entrada do lobby. Vi meu pai, Marcos, uma pequena figura quebrada sendo meio que apoiada pela minha mãe. Enquanto eles cambaleavam para o meio-fio, Alice estava atrás deles, com o rosto nas mãos. Eles pareciam sem teto. Pensei na oferta. Uma hipoteca de 510 mil reais. Eu podia pagar. Eu podia assumir um empréstimo. Eu podia ficar com a casa. Mas parecia incompleto. Parecia que eles ainda estavam se safando de algo. O dinheiro. Meu dinheiro. Os 480 mil reais de que eles tinham rido.
O dinheiro que era para pagar pelo vestido de alta costura da Alice ainda estava sumido. Não, eu disse no telefone. Lucas ficou perplexo. Não? Como assim, não? Amanda, este é a vitória. Este é o objetivo. Aceite a vitória. Não é a vitória, Lucas, eu disse. Minha voz estava quieta, mas era feita de aço. É uma vitória. Eu não quero apenas a casa. Eu quero meu dinheiro de volta. Os 480 mil reais, essa é a parte com que me importo. A casa. A casa é apenas alavancagem. Amanda, eu não entendo. Como você vai pegar os 480 de volta? Isso é um processo separado contra sua mãe. É o que conversamos. Pode levar anos. Não, não é, eu disse. O plano estava de repente lá. Era frio e era perfeito. Não é um processo separado. É tudo uma grande transação fraudulenta e confusa. E o banco está preso bem no meio disso. O que você vai fazer? Lucas perguntou. Aqui está o que você vai fazer. Eu disse. Você vai ligar para aquele vice-presidente de volta. Você vai agradecer a ele pela oferta muito generosa de me deixar assumir seu empréstimo de 510 mil reais. E você vai dizer a ele que não estou interessada. Lucas ficou em silêncio. Você vai dizer a ele que eu quero fazer algo melhor. Eu não quero assumir o empréstimo dele. Eu quero comprá-lo. Eu quero comprar a nota. Os 510 mil completos em dinheiro. O problema inteiro dele sumido da mesa dele até sexta-feira. Lucas gaguejou. Em dinheiro, Amanda, você não tem 510 mil reais. Você acabou de me dizer que eles roubaram seus 480 mil reais. Exatamente, eu disse. E pela primeira vez em semanas eu sorri. Um sorriso frio e genuíno. Essa é a alavancagem, Lucas. Esse é o checkmate. Você vai dizer a esse simpático vice-presidente que estou ansiosa para fazer seu problema de 510 mil reais desaparecer. Eu farei a transferência para ele até o final da semana. Mas, infelizmente, minha liquidez está um pouco atrelada agora. Meus 480 mil reais estão inconvenientemente na conta bancária de um local de casamento não reembolsável. Uma transação que o banco dele agora está totalmente ciente foi financiada por fraude. Eu deixei a ideia cair. Você vai dizer a ele, eu continuei, que se ele quiser seus 510 mil reais, ele precisa me ajudar a recuperar meus 480 mil reais. O banco tem poder que eu não tenho, eu disse, pensando em voz alta. Eles podem ligar para a companhia de títulos que segurou a venda fraudulenta. Eles podem ligar para os novos compradores. Eles podem ameaçar com acusações federais de fraude eletrônica. Eles podem ter a licença imobiliária da minha mãe revogada até às 9 da manhã de amanhã. Eles podem aplicar pressão que eu, como uma filha rejeitada, não posso. Eles precisam desfazer o primeiro crime da minha mãe para que eu tenha o dinheiro para resolver o segundo crime deles. Houve um silêncio muito, muito longo do outro lado do telefone. Eu apenas esperei. Finalmente, ouvi um assobio baixo. Meu Deus, Amanda. E então Lucas começou a rir. Não foi uma risada educada. Foi uma risada profunda, genuína, de puro, impressionado espanto profissional. Você não está oferecendo a eles um acordo, ele disse, o sorriso claro em sua voz. Você nem está negociando. Você, Lucas disse, é um tubarão absoluto. Você está dando a eles uma arma carregada, dizendo exatamente para quem apontá-la, e fazendo com que eles façam todo o trabalho sujo por você, apenas pelo privilégio de deixar você pagar a eles. Ele riu novamente. Eu amo isso. Eu absolutamente amo isso. Eu vou fazer a ligação agora mesmo. Isso não é um processo. Isso é um jogo de xadrez e você acabou de dar checkmate. 30 dias. 30 dias foi tudo o que foi preciso para um império inteiro desmoronar e para um novo surgir. A cena final não ocorreu em um tribunal dramático.
Ocorreu no tranquilo escritório profissional de Lucas no 25º andar, com vista para a cidade. O plano de Lucas. Meu plano tinha funcionado mais perfeitamente do que eu poderia ter imaginado. O Banco Itaú, confrontado com um processo maciço de milhões de reais e uma investigação federal sobre um de seus corretores de imóveis preferidos, não apenas cedeu. Eles atacaram. Eles fizeram o que eu, como filha, não podia. Eles desencadearam todo o seu departamento jurídico. Não foi uma negociação. Foi uma demolição. Eles ligaram para minha mãe, Denise. Eles a informaram que sua licença estava sob revisão imediata por violações de ética e fraude profissional. Eles ligaram para a Receita Federal para sinalizar a venda fraudulenta. Eles ligaram para a Comissão Estadual de Imóveis. Então eles foram atrás do dinheiro. Eles ligaram para o Emiliano. Eles ligaram para o ateliê de vestidos de alta costura. Eles ligaram para o florista. Eles informaram a todos os fornecedores que os 300 mil reais em depósitos que eles tinham recebido eram um produto de fraude eletrônica e estavam sujeitos à recuperação imediata. A família de Felipe, vendo uma abertura para desvincular seu bom nome do escândalo, juntou-se aos esforços do banco, ameaçando seus próprios processos contra os fornecedores por aceitarem fundos fraudulentos. O Emiliano, confrontado com uma batalha legal contra um grande banco e a família Santos, cedeu em menos de uma hora. O depósito de 300 mil reais foi devolvido. Os outros fornecedores seguiram, aterrorizados. Os 180 mil reais restantes, meus pais tiveram que encontrar por conta própria. O banco lhes deu 48 horas. Eu soube através de Lucas que meu pai teve que liquidar toda a sua conta de aposentadoria. Minha mãe teve que sacar quaisquer ações que ela tinha. Eles foram esvaziados até o último centavo apenas para completar o valor. E agora aqui estava eu no escritório de Lucas. Ele deslizou 2 documentos pela mesa de mogno polido. O primeiro era um cheque administrativo nominal a mim. Amanda J. Silva. O valor, 480 mil reais, meu dinheiro. E este Lucas disse, deslizando o segundo documento muito mais grosso, é o prêmio. Era a escritura. O banco, em sua profunda gratidão por eu resolver seu pesadelo legal, tinha me vendido a nota de 510 mil reais em 1422 Magnolia Drive por um desconto muito, muito significativo. Eu tinha acabado de comprar minha casa de infância, o ativo pelo qual minha mãe tinha me sacrificado, usando o exato dinheiro que ela tinha roubado de mim. Eu peguei a caneta. Era uma caneta pesada e cara. Assinei meu nome, Amanda J. Silva, proprietária. Eu era dona do meu dinheiro. Eu era dona do meu antigo apartamento, que eu tinha acabado de recuperar, e agora eu era dona da casa deles. Eu era, na verdade, uma magnata imobiliária. Lucas balançou a cabeça. Você não apenas venceu, Amanda, ele disse, seu sorriso largo. Você comprou o estádio inteiro. Eu dirigi para Tamboré. Era o dia 30 do mês, o dia em que o aviso de despejo do banco expirava. A casa, minha casa, parecia diferente. O gramado imaculado estava um pouco crescido demais. Um caminhão de mudança alugado e barato estava estacionado desajeitadamente na garagem, meio em cima da grama. Eu estacionei meu carro na rua e caminhei pelo caminho de pedra. A primeira pessoa que vi foi meu pai, Marcos. Ele estava tentando carregar uma caixa pesada rotulada cozinha escada abaixo. Ele estava fraco. A caixa escorregou. Ele não tentou pegá-la. Ele apenas a deixou cair, prato se quebrando lá dentro. Ele praguejou um som baixo e fraco, e então apenas sentou. Ele sentou no degrau de baixo em suas roupas amassadas e sujas e colocou sua cabeça grisalha nas mãos. Um homem completamente derrotado. A porta da frente se abriu e minha irmã Alice saiu. Se meu pai era um fantasma, Alice era uma gárgula. Ela estava quase irreconhecível. A influenciadora de ouro tinha sumido. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque oleoso e bagunçado. Ela usava calças de moletom velhas e uma camiseta de faculdade manchada.
Seu rosto estava pálido, inchado e completamente vazio de seu antigo brilho. Ela olhou para mim e seus olhos estavam apenas opacos. Um ódio opaco, sem vida e exausto. Ela estava carregando uma caixa de seus antigos troféus de baile de formatura do colégio. Ela não disse uma palavra. Ela apenas jogou a caixa no gramado e voltou para dentro. E então minha mãe, Denise, ela saiu segurando um abajur. Ela congelou no degrau de cima quando me viu. Ela apenas ficou lá, o abajur na mão, a rainha de Tamboré, a mestre das aparências, a mulher que tinha sorrido para mim no banheiro do restaurante. Ela era apenas uma mulher de meia-idade cansada em um agasalho manchado sendo despejada. Eu não falei. Apenas fiquei parada na minha passarela. Eu os observei. Eu observei os escombros da família que tinha tentado me destruir. Finalmente, Denise colocou o abajur no chão. Ela desceu lentamente os degraus, parando a cerca de 3 metros de mim. Seus olhos estavam vazios. Não restavam lágrimas. Você veio, ela disse. Sua voz era um sussurro seco e áspero. Você está aqui para assistir? Você. Você está aqui para ter certeza de que sairemos? Você vai nos chutar para a rua, Amanda? Eu olhei para ela. Pensei nas palavras dela no banheiro. Desta vez, é você. Pensei nela rindo no telefone e me agradecendo pelo presente. Eu passei por ela. Eu não respondi. Eu subi os degraus e entrei no foyer da minha nova casa. Olhei em volta. Precisa de pintura, eu disse para mim mesma. Eu me virei e voltei para fora, parando na frente dela. Ela estava me observando, sua expressão uma máscara aterrorizada e confusa. Eu estendi a mão para minha nova bolsa de couro cara, aquela que eu tinha comprado para mim com meu próprio dinheiro recuperado. Eu puxei um único documento dobrado. Eu não vou chutar você para fora, eu disse. Uma esperança repentina, patética e desesperada inundou seu rosto. Ela realmente deu um passo em minha direção, sua mão se estendendo. Oh, Amanda, ela respirou. Querida, eu sabia. Eu sabia. Eu sabia que você não podia. Eu sabia que você ainda nos amava. Eu levantei o papel e ela parou. Este, eu disse, é um contrato de locação. A esperança em seu rosto desapareceu, substituída por uma confusão atordoada e vazia. O quê? Um contrato de locação? Eu repeti, minha voz clara e profissional. Você quer ficar na minha casa? Você vai pagar aluguel, R$ 5.000 por mês. Isso é um pouco abaixo da taxa de mercado atual para Tamboré, mas estou me sentindo generosa. Alice, que tinha acabado de voltar para a porta, soltou um escárnio sufocado. Nós não temos R$ 5.000. Sua bruxa. Isso eu disse, sem nem olhar para ela, não é meu problema. Estou olhando para você, mãe. É um contrato de mês a mês. O primeiro e o último mês de aluguel, mais um depósito de segurança, são devidos até o primeiro dia da próxima semana. Isso é R$ 15.000 para se mudar. Denise estava completamente sem palavras. 15 mil? Nós não temos nada. Nós não temos nada. Você sabe que você tirou. Eu não tirei nada, eu a cortei. Eu peguei de volta o que era meu. Você. Você terá que descobrir. Você é uma corretora de imóveis de ponta, não é, mãe? Você sabe como isso funciona. Você sabe tudo sobre a lei. Você vai se virar. Você sempre se vira. Eu segurei o papel para ela. Ela apenas olhou para ele. Bem-vinda ao mundo real, eu disse. Ouvi dizer que a Alice está procurando um emprego. Talvez ela possa começar a preencher algumas candidaturas. É muito aluguel para cobrir. Eu deixei o contrato de locação cair a seus pés. Eu me virei, desci o caminho, entrei no meu carro e fui embora. A cena muda. É uma semana depois. Eu estou na casa. Minha casa.
Eu estou no grande e ensolarado quarto de cima que costumava ser o de Alice. A mobília rosa com babado se foi, substituída pela minha elegante e profissional escrivaninha de pé. Este é o meu novo escritório em casa. Eu estou em uma chamada do Zoom, mas desta vez eu sou quem está liderando a reunião. Acabei de lançar minha própria consultoria de design UX. Meus antigos clientes me seguiram. Eu sou minha própria chefe. Eu termino a ligação e olho pela janela. O gramado está sendo cortado. Eu contratei um serviço. Minha família era obcecada por legado. Eles eram obcecados pelo que os vizinhos pensavam, com o nome no convite de casamento, com a honra da família. Eles estavam tão ocupados construindo uma fachada, que esqueceram de verificar o alicerce. Eles nunca souberam que eu era quem por 8 longos anos estava secretamente sustentando as vigas. Eles tentaram vender meu futuro para pagar pelo passado deles. Eles tiraram um apartamento de 480 mil reais de mim. E em troca, eu tirei uma casa de 510 mil reais deles. Eu peguei um portfólio imobiliário inteiro. A maior vingança nem sempre é sobre queimar tudo. Às vezes é sobre ser dono de tudo. É sobre se tornar o banco. É sobre se tornar a proprietária. E a vingança mais doce de todas é estar sentada no seu novo escritório, na sua nova casa, segurando o cheque compensado de 15 mil reais. Das próprias pessoas que tentaram te deixar sem teto, eles descobriram. Parece que eles realmente precisavam de um lugar para morar. Aqui está a lição que podemos aprender com esta história. Seu verdadeiro valor nunca é definido por aqueles que subestimam você. A família de Amanda a viu como um recurso a ser explorado, nunca percebendo que ela era a fundação secreta que o sustentava. A força dela não era apenas seu sucesso. Era seu conhecimento. Enquanto eles planejavam uma festa, ela segurava a chave para a sobrevivência deles. A independência emocional é vital, mas a alavancagem financeira é a ferramenta que recupera a justiça. Eles roubaram o apartamento dela, mas ao entender a fraqueza crítica deles, ela recuperou um império inteiro. Se esta história ressoou com você, clique em curtir e se inscrever. Você já teve que escolher entre salvar sua família e salvar a si mesmo? Deixe-me saber nos comentários abaixo.